Bom dia, aqui quem está falando é o professor Jonas. Então, pessoal, dando continuidade ao estudo das semanas anteriores, que já iniciamos o estudo do reino plantae, hoje vamos estudar os órgãos e os tecidos vegetais, especificamente raiz, caule e folhas. Veremos as especificidades que cada sistema desse, que cada órgão desse possui para o funcionamento correto da planta, certo? Então vamos lá ao conteúdo dessa semana. E lembrando que no turno da tarde disponibilizarei um formulário com questões para avaliar o conhecimento que vocês adquiriram com essa videoaula. Então assistam a videoaula até o final, respondam o formulário da melhor maneira possível para que não venham tirar nota baixa, porque cada nota vai contribuir para a formação da sua média. Então, respondam com cuidado, sem pressa, e vamos lá ao conhecimento dessa semana. Então, pessoal, estudaremos as estruturas externas das plantas, e esse estudo tem também um nome como morfologia vegetal. Morfologia, ou esse morfo aqui vem do grego forma, e logia, o estudo. Então é o estudo da forma vegetal, certo? E está relacionado aos tecidos e órgãos das plantas. Então, só lembrando, o acúmulo de células formam tecidos, tecidos que têm funções especializadas, e a junção de diferentes tecidos formam os órgãos de todo ser vivo e, especificamente aqui nesse caso que estamos estudando hoje, das plantas, certo? Então vamos dar nomes. Existem órgãos vegetativos, que são responsáveis pela manutenção da vida da planta, certo? Então, ó, os órgãos vegetativos, quem são esses que são responsáveis pela manutenção da vida da planta? São as raízes, o caule, as folhas, as famosas estruturas que já conhecemos do dia a dia. Então, especificamente, ó, as raízes, no geral, constituem a parte subterrânea das plantas, no geral, certo? E o caule e as folhas constituem a parte aérea das plantas. Veremos nessa aula que existem alguns caules que são subterrâneos, algumas raízes que não possuem esse formato aqui, que é bem tradicional. Isso porque o aspecto externo de cada órgão desse, raiz, caule e folha, ele é adaptado às diferentes condições ambientais, às diferentes condições em que estão inseridos. Então, assista essa videoaula até o final, que vai estar bastante interessante, no qual vou demonstrar que nem sempre o caule vai estar aqui nessa região aérea, certo? Mas ó, os órgãos vegetativos são raiz, caule e folhas. Por que são vegetativos? Porque são aqueles órgãos que são responsáveis pela manutenção da vida da planta, certo? Os outros órgãos são conhecidos como órgãos reprodutivos e eles vão estar relacionados com a perpetuação da espécie, ou seja, com a reprodução da espécie. Quem são esses órgãos reprodutivos? São as flores, os frutos e as sementes. Então, primeiro conhecimento vocês já devem ter da videoaula de hoje, da aula de hoje, que as plantas possuem órgãos vegetativos e órgãos reprodutivos. Órgãos vegetativos responsáveis pela manutenção da vida da planta, raiz, caule e folhas, e os órgãos reprodutivos estão relacionados com a perpetuação da espécie, são as flores, os frutos e as sementes, certo? Informação tranquila, anotem tudo no caderno, se necessário dê pausa na videoaula e retorna o vídeo e fica a critério de vocês. Então, ó, as raízes, que é um dos órgãos vegetativos, ela possui principalmente a função de fixação da planta no solo. Então, a responsabilidade da fixação da planta ao solo é das raízes, certo? A outra função também que as raízes possuem é da absorção de água e água e sais minerais, porque as raízes estão fixadas no solo, e no solo que as plantas vão obter tanto a água quanto os sais minerais que estão ali presentes para o correto desenvolvimento da planta, para o correto desenvolvimento vegetal. Como também existem algumas raízes que também possuem a função de armazenamento de substâncias como o amido. Vamos ver hoje. Então, ó, você come uma macaxeira em casa, nada mais é uma macaxeira do que uma raiz que tem a função de armazenar substâncias como o amido, uma cenoura, uma beterraba. Então vamos ver já já. A aula hoje está muito interessante, assistam toda. E aqui, ó, a raiz tradicional, ela possui sempre esse formato aqui. Então aqui é demonstrando como se fosse uma raiz aqui no interior do solo, certo? Então aqui está uma raiz tradicional. E essa raiz, por mais que a gente veja só aquele, entre aspas assim, fiapo na terra, no terreno, certo? Ele possui 5 regiões específicas. Vamos conhecer essas 5 regiões específicas, já? Então anotem aí também, ó. A primeira região que as raízes possuem é conhecida como coifa, certo? Mas essa região aqui da extremidade, certo? Sempre a região aqui
que vai mais ao fundo da raiz. E essa região aqui, que é conhecida como coifa, ela tem a função de proteger esse ápice da raiz contra micro-organismos e lesões, porque é essa região aqui que tem o atrito com o solo, essa região aqui que vai sempre descer e se aprofundar. Então ela é uma região que vai proteger, que tem uma região que tem células que protegem esse ápice aqui da raiz contra micro-organismos e contra as lesões por atrito com o solo. Nessa região aqui da coifa tem um conjunto de células, que eu quero que vocês anotem esse nome aí porque é um nome novo, que é chamado de células meristemáticas, certo? Células, aqui tem até nome, meristemática, certo? Está perto aqui dessa região da coifa, porque essa região aqui, meristemática, que ela vai formar novas células. Então essa região aqui, meristemática, aqui nessa foto está melhor, tem a coifa e logo superior à coifa tem uma região que é chamada de zona meristemática. Por que meristemática? Porque tem um composto, um órgão que é chamado de meristema, certo? E esse órgão, esse meristema, ele é responsável pela divisão celular. Então ele está superior à coifa e está relacionado ao processo de multiplicação das células aqui que estão presentes superiormente à coifa, certo? Isso é conhecido também como zona meristemática. Superior a essa zona meristemática, você aqui pode ver, ó, zona meristemática, segunda região das raízes. A terceira região é conhecida como zona de distensão, certo? Essa zona de distensão aqui que está presente nas raízes, ela faz com que nada mais nada menos, está no seu nome, que as células se distendam, as células aumentem o seu volume, aumentem o seu tamanho, e isso contribui para o alongamento da raiz como um todo, certo? Isso aqui é a terceira região que a raiz possui. A outra região que a raiz possui é chamada de zona pilífera, nada mais nada menos, a zona pilífera, porque a partir dessa região surgem pelos, e esses pelos eles têm a função de absorver ou aumentar a superfície da raiz, porque a raiz tem a função de fixar e absorver nutrientes. Então essa região aqui, essa zona pilífera, que tem esses pelos absorventes, vão auxiliar no processo de absorção de nutrientes, especificamente água e sais minerais. Então essa região aqui, a zona pilífera, é a quarta região que está presente nas raízes. E a última região aqui, dentre as 5, é conhecida como zona das ramificações. Essa zona das ramificações é quando as raízes vão se nada mais nada menos do que se ramificar, formando a partir daí as raízes secundárias. Então aqui, ó, raiz central, as raízes secundárias surgem dessa zona das ramificações, certo? E essa zona da ramificação, formando as raízes secundárias, vai contribuir para a maior fixação da planta no solo e também aumentar a sua superfície de absorção, certo? Porque aí vai aumentar a sua extensão da raiz, aumentando também o processo de fixação, como de absorção de água e sais minerais, certo? Isso aqui é as 5 regiões que as raízes possuem. Anotem aí, isso é interessante. As raízes também, como eu demonstrei até na minha última videoaula, na semana passada foi a professora Janaína, na semana anterior foi eu que dei a aula, foi eu que ministrei a aula para vocês. Eu terminei demonstrando que existem plantas, que são essas angiospermas, que é o último grupo das plantas, certo? Do reino Plantae, e existem as angiospermas que são monocotiledôneas. E aqui eu só quero que vocês saibam o seguinte, que as raízes das monocotiledôneas possuem esse formato aqui, ó, que é chamado de raízes fasciculadas, ou também em cabeleira. Percebam, sempre quando vocês verem esse formato aqui de raiz, ele vai ser chamado de raiz fasciculada e está presente nas plantas monocotiledôneas. Pode perguntar, professor, eu não sei o que é uma planta monocotiledônea. Na minha última videoaula, eu comentei o que é uma monocotiledônea e o que é uma eudicotiledônea. Se não sabe, aqui nessa videoaula, volta lá na minha videoaula da semana de 15 dias atrás, que eu comentei a diferença entre um grupo e outro, certo? Então as raízes da monocotiledônea possuem esse formato aqui, que é conhecida como fasciculada ou em cabeleira. Já as plantas eudicotiledôneas, ela possui um formato de raiz que é conhecido como pivotante, porque possui um eixo central aqui na raiz e possuem raízes secundárias partindo desse eixo central, certo? Então isso aqui é conhecido como raiz pivotante ou axial, que está presente nas plantas eudicotiledôneas. Então saibam disso. Sempre as plantas monocotiledôneas possuem esse formato de raiz aqui, que é chamado de fasciculada ou em cabeleira.
E as plantas eudicotiledôneas possuem essa raiz com um eixo central e ramificações partindo dele, certo? Então, ó, só uma curiosidade aqui para vocês, é que as raízes têm um papel importante na preservação do solo, certo? Então aqui tem o solo, as plantas que fazem parte desse solo, as raízes que estão aqui no interior do solo têm função de preservação desse solo, certo? Porque em áreas que se tornam desmatadas, que não tem nenhuma planta, faz com que esse solo esteja mais exposto à radiação solar, às variações de temperatura e ao impacto direto das chuvas, fazendo com que aconteça o processo de erosão mais facilmente, certo? Então as raízes têm um papel importante na preservação do solo. Também as raízes têm a função, que é conhecido como um efeito agregador, que faz com que o solo permaneça mais unido entre si. Com a retirada, com o desmatamento das plantas, retirada também de raízes, esse solo se torna mais fragilizado, sofrendo com maior facilidade a ação erosiva tanto da água quanto dos ventos. Então, uma função importante que as raízes possuem é na preservação do solo. Então, pessoal, como eu vinha falando para vocês no slide anterior, a principal função que as raízes possuem é a de fixação e absorção dos nutrientes minerais para a sobrevivência da planta, certo? Então, absorção de água e sais minerais e fixação ao solo é a principal função que as raízes possuem. Porém, alguns tipos específicos de raízes que se adaptaram às diferentes condições ambientais executam também outras funções. Aqui no caso, uma outra função que essa raiz aqui desempenha, que é a raiz chamada de raiz tuberosa, elas são especializadas em armazenar matéria orgânica, principalmente na forma de amido, que é um carboidrato. Então essa raiz aqui, além de absorver os nutrientes, também além de fixar a planta ao solo, ela tem função também de armazenar matéria orgânica, que essa matéria orgânica é na forma de amido. E esse armazenamento na forma de amido, que essas raízes possuem, faz com que essas raízes façam parte da dieta das populações humanas. Alguns exemplos aqui para vocês, ó. A cenoura é uma raiz tuberosa, uma raiz que tem como função armazenar matéria orgânica na forma de amido. Lembrando, amido é um carboidrato, assunto lá do primeiro ano. Então a cenoura, a macaxeira é uma raiz também tuberosa. Aqui é um exemplo de uma beterraba, que também é uma raiz tuberosa, certo? Por que uma raiz tuberosa? Porque essa raiz é especializada em armazenar matéria orgânica, certo? Então aqui, ó, a raiz dessa beterraba aqui, ó, no solo, tem a função tanto de absorver água e minerais, sais minerais, de fixar ao solo, como também essa raiz armazena matéria orgânica na forma de amido, e por armazenar amido na forma de matéria orgânica, a matéria orgânica na forma de amido faz parte da dieta da população humana. Todos esses exemplos aqui que eu citei para vocês, certo? Também a batata doce é outro exemplo aqui do grupo das raízes tuberosas. O outro grupo dessas raízes especializadas são chamadas de raízes adventícias, que são raízes que emergem do caule. Então percebam aqui, ó, que está o caule da planta e essas raízes estão partindo desse caule da planta para fornecer um processo maior de fixação ao substrato. Então já tem a raiz normal que a planta já possui, e essas raízes adventícias elas vão emergir, vão surgir do caule ou mesmo de algumas folhas. Tem algumas raízes adventícias que surgem das folhas, certo? Então tem função de ampliar a fixação ao substrato, ao solo, compensando a pouca profundidade que esse sistema radicular dessas plantas aqui possuem. Um exemplo de uma planta que possui raiz adventícia são o milho, certo? E também tem algumas samambaias que possuem sistema de raiz. Então, ó, o sistema de raiz da planta é frágil, tem pouca profundidade, então não deixa a planta muito estável. Então essas raízes adventícias surgem do caule ou de folhas e aumentam a fixação ao substrato dessas plantas. Então aqui tem dois exemplos de raízes adventícias, certo? Tipos específicos de raízes. Citei aqui as raízes tuberosas e aqui as raízes adventícias. Outro tipo, aqui no caso, ó, também só vou complementar a informação, ó, o milho e a cana-de-açúcar apresentam essas raízes adventícias. E outro tipo específico de raízes são as raízes respiratórias, que também são conhecidas como pneumatóforas. Isso aqui é bem interessante, certo? Pessoal aí que já foi no mangue
já deve ter percebido isso aqui, então é bastante interessante esse processo de observação. Então essas raízes respiratórias, elas vão crescer para fora do solo, então percebam aqui ó, a raiz e as suas estruturas crescendo para fora do solo, como tem aqui nessas imagens. Essas raízes são chamadas de raízes respiratórias ou pneumatófaros. E essas raízes crescem para fora do solo e elas possuem orifícios, que aqui está demonstrando nessa imagem aqui, ó, que é por onde podem ocorrer trocas gasosas. Porque nessas plantas que estão presentes nos manguezais, o solo é muito encharcado, o solo é pobre em gás oxigênio, então essas estruturas aqui emergem para fora do solo, fazendo com que ocorra um processo mais eficaz de troca gasosa para que a planta desenvolva o seu ciclo de vida, certo? Então esse tipo aqui específico de raízes respiratórias ou pneumatófaros é bem específico das plantas que estão situadas nos manguezais, certo? Então o solo é mole, muito úmido, rico em matéria orgânica, pobre em oxigênio, e isso faz com que as raízes dessas plantas emerjam, surjam de dentro do solo para fora, para fazer com que a troca gasosa seja mais eficiente e a planta se desenvolva com maior eficácia, certo? Terceiro tipo específico das raízes são as raízes respiratórias, também conhecidas como pneumatófaros. Já aqui na parte do caule, então, ó, vimos tipos específicos de raízes, certo? Tem outros tipos de raízes também, mas esse aqui é o específico dessa aula, eu quero que vocês tenham só essa informação. Mais para frente, possivelmente, eu passo para vocês outros tipos de raízes, mas essa daqui que eu estou passando até aqui, as raízes respiratórias, está ok, certo? Então, ó, já o caule, ele tem uma função específica na planta, que é o de participar da integração entre as raízes, que está presente ao solo, e as folhas, que já é da parte aérea das plantas, certo? Então o caule aéreo é aquele caule que sempre está presente em contato aqui com o ar, aqui mais na posição vertical, certo? Então ele possui a função específica de sustentação e fazer essa conexão, como eu disse já, a integração entre as raízes e as folhas. Então percebam aqui nessa imagem, ó, da raiz é que acontece o processo de absorção de água e sais minerais. Então a raiz captou, o caule vai fazer esse processo de transporte dessa água e desses sais minerais até chegar à folha. E já vocês sabem que na folha que acontece o processo de fotossíntese, processo de produção de matéria orgânica a partir da radiação solar. Então essa matéria orgânica, porque as plantas são autótrofas, que é produzida aqui nas folhas, é levado através do tronco para as raízes. Então também é um processo de locomoção que esses troncos executam, a condução de água e sais minerais da raiz para a folha e condução de matéria orgânica da folha para a raiz. Então uma das funções que os caules possuem é de sustentação e também fazer o processo de condução de água e sais minerais e de matéria orgânica. Processo aqui ó, subindo e outro processo aqui descendo, certo? Então a função que os caules possuem de maneira geral. Porém, também existem funções específicas que os caules desempenham, certo? Aqui é tipos de caule. Existe um caule que ele é conhecido como caule tronco, o famoso tronco, ó, é um tronco de árvore. Então existem tipos de caules que são conhecidos como tronco. E esse caule, qual é a característica dele? Ele é espesso, lenhoso, ele apresenta ramificações. Então ó, o caule tem a porção central e mais aqui a parte superior tem as ramificações que partem desse caule. E eles são caules conhecidos por serem espessos e lenhosos, bem robustos, certo? Outro tipo de caule, ele é conhecido como um caule conhecido como estipe. Ele é um caule que é mais fino, vocês podem perceber nessa imagem aqui do coqueiro. Aqui um caule tronco, tem um exemplo na planta da mangueira, certo? Para a planta da manga. E aqui o estipe, o coqueiro, que tem aqui uma forma mais cilíndrica, mais fina com relação ao caule da forma de tronco. Ele não se ramifica, percebam que ó, uma estrutura única e lá em cima é as folhas que vão ser ramificadas, mas aqui o tronco é uma estrutura única sem ramificações. Essa é a característica do caule do tipo estipe, certo? Apenas as folhas emergem lá no topo, na sua extremidade. Aqui ó, um coqueiro, uma palmeira são exemplo de caules do tipo estipe. Outro tipo de caule ele é conhecido como colmo, que ele está presente tanto no bambu como na cana-de-açúcar. Esses são caule, geralmente não tem ramificações também, um caule central, certo? Ele apresenta uma longa cadeia aqui com entrenós, com gomos, digamos assim. Então, ó, tá vendo? Uma região aqui do caule,
um gomozinho, outro gomozinho aqui, ó, tá, estão vendo? Ó? Deixa eu dar uma aproximada aqui para vocês perceberem de maneira mais detalhada. Então, ó, o caule aqui do bambu, tanto da cana-de-açúcar, existem entre nós ou gomos entre eles. Então, uma região tem um gomozinho, outra tem um gomozinho. E justamente aqui, esse gomo ou nós é que vai emergir as folhas desse caule. As folhas surgem dessa região aqui, desses gomos, desses nós. Tranquilo? Então, esse aqui é o caule do tipo colmo. O outro tipo de caule, ele é conhecido como, tem o nome de haste, certo? Então esse haste aqui é um tipo de caule que ele é liso, bastante delgado, bastante flexível, verde. Ele não tem essa estrutura aqui de ser lenhoso, rochoso, como esse aqui são menos, aqui é menos, esse aqui é mais. Mas aqui é mais uma estrutura verdezinha, bem flexível. E eles caracterizam as plantas de pequeno porte. Um exemplo, o arroz, o feijoeiro, que possui o caule no formato de haste, certo? Então, tipos diferentes de caule existem, todos com função de sustentação e também condução da água e sais minerais da raiz às folhas e condução da matéria orgânica das folhas às raízes, certo? E os caules que geralmente apresentam estruturas aéreas, certo? Essas estruturas aqui aéreas, ó, mais visíveis em contato com o ar. Existem também outros caules que eles não... Aqui, ó, o caule aéreo, que aqui é a raiz em posição na vertical. Porém, existem outros caules, como vou demonstrar para vocês aqui, que estão presentes na posição horizontal e são subterrâneos. Uma coisa bem interessante, certo? Então, existem caules também que crescem de maneira horizontal. Normalmente é o que vemos o caule aqui na vertical, os caules aéreos, mas existem caules que crescem de maneira horizontal ao solo, ficam subterraneamente, ficam enterrados ao solo. Exemplos, vamos ver aqui, ó, um tubérculo, que é característico da batata inglesa. Então, ó, as raízes e aqui esse tubérculo que é composto por a batata em si, a batata inglesa que nós comemos aí, ó, aquele purê de batata, batata frita. Esse tubérculo aqui, que faz parte desse já é um caule, certo? Não é raiz, ó. Esse tubérculo aqui é constituído por ser um caule. Ele está presente subterraneamente, não está presente na superfície, está presente enterrado, está presente no solo. Você pode perguntar, professor, qual a diferença desse caule aqui que está subterrâneo e da raiz? É porque esses caules subterrâneos eles vão se distinguir das raízes porque eles apresentam regiões das quais podem surgir ramos ou folhas, e já da raiz não tem essa região que pode surgir esses ramos ou folhas, certo? Então, esse caule aqui no formato de tubérculo, não confundam com as raízes tuberosas que nós vimos. Esse caule aqui, em forma de tubérculo, exemplos desse tipo de caule é a batata inglesa, o inhame, ou cará, como algumas pessoas conhecem, certo? Então, novamente, esse caule se distingue das raízes porque elas apresentam regiões das quais podem se desenvolver tanto folhas quanto ramos, e as raízes não possuem essa região. Então, o primeiro tipo de caule especializado em armazenamento de substâncias é o caule do tipo tubérculo, no qual está presente as batatas, que é a batata inglesa, e o inhame, certo? Outro tipo de caule, que tem a função de armazenamento de substância, ele é conhecido como caule bulbo, certo? Que está presente na cebola. Então percebam, ó, aqui está a raiz, e essa pequena região aqui, ó, só essa regiãozinha aqui, ó, que eu estou marcando aqui de amarelo, ela é o caule da cebola, mas também é subterrâneo, certo? Ó, essa imagem aqui, ó, mais diferentezinha, ó. As raízes e o caule aqui, ó, o caule bem pequenininho aqui da cebola, certo? Então é um caule que é conhecido como bulbo, certo? E esse caule ele tem presente acima dele, então a raiz, o caulezinho em formato de bulbo, e aqui superiormente está presente as folhas, que são chamadas de folhas suculentas, certo? Outro tipo específico de caule, esse tipo particular, é conhecido como rizoma, que aqui esse caule aqui, ó, as raízes, e esse caule aqui, ó, rizoma, ele está também subterrâneo, enterrado ao solo. Percebam, desse caule aqui, ó, está surgindo esses ramos e as folhas. Então, como eu mostrei para vocês mais atrás, a diferença do caule para as folhas, um caule subterrâneo para as raízes. Então, desse caule pode surgir ramos e folhas. Então, quem apresentam esses caules do tipo rizoma são a bananeira, o gengibre, eles possuem esse caule nesse formato aqui de rizoma, um caule enterrado ao solo. O outro tipo de caule particular é conhecido como rizófaro, o caule do tipo escora, no qual acontece
em sua estrutura grandes ramificações a partir do seu caule, e isso facilita o processo de sustentação da planta. Isso também está presente em grande quantidade nas plantas que estão presentes nos manguezais, possuem esse caule no tipo escora, que também é conhecido como caule risóforo, certo? Esse é um tipo particular de caules. Então, aqui alguns termos que eu quero que vocês prestem atenção e é necessário uma atenção maior para captar essas informações. Então, geralmente, pessoal, o caule ele vai caracterizar-se por apresentar algumas gemas. O que é gema? Daqui a pouco eu vou falar, calma. Então, o caule caracteriza-se por apresentar algumas gemas, que essas gemas podem ser de dois tipos. Antes disso, vamos citar quem são as gemas. Essas gemas, que vocês aqui já podem perceber olhando essa imagem, eu tenho aqui uma gema apical e uma gema lateral, que é dois tipos. Essas gemas contêm uma substância que é conhecida como meristema primário, que ele é um tecido, aqui é um meristema. Veja que nessa região aqui apical. O meristema primário é um tecido que é envolvido por folhas jovens, folhas aqui bem embrionárias. E esse meristema primário vai ter a função de se relacionar com o crescimento do caule, certo? Então, acho que vocês nunca escutaram falar desse nome aqui, meristema. Então, o que é um meristema? É uma região, é um tecido que está presente no caule, que ele em seu interior tem folhas juvenis, folhas jovens, e está relacionado ao processo de crescimento caulinar, crescimento do caule, certo? Então, anota aí, esse é um meristema que está relacionado com o crescimento do caule, que é um nome novo, acredito que vocês ainda não escutaram esse nome, e é muito importante. Meristema está relacionado ao crescimento do caule. E onde é que esse meristema está presente? Nas gemas que estão situadas no caule. E essas gemas, que são de dois tipos, quais são? Uma gema apical, certo? Que está sempre presente no ápice do caule. Então veja aqui, uma planta crescendo, tem o ápice do caule, a parte mais alta que o caule possui. Então lá nessa região existe uma gema apical, e essa gema apical, ela tem a função de prolongamento do caule, alongamento, certo? Então está presente tanto aqui na parte apical, como também em cada galho que surge como ramificação do caule, certo? Então, ó, anotem aí esses nomes aí específicos que é uma nomenclatura nova para vocês. O outro tipo de gema que está presente nos caules é conhecido como gema lateral, ou também chamada de gema axilar. Então ele vai estar localizado aqui, ó, na conexão entre a folha e o caule. Então perceba aqui uma gema lateral aqui, ó, uma gema lateral. E qual é a função dessa gema lateral? É originar um novo ramo do caule, certo? Tanto originar esse novo ramo do caule, uma ramificação que vai ser oriunda dessa região, certo? Localizadas entre a folha e o caule, origina um novo ramo caulinar. Então aquelas ramificações, aqueles galhos, vão originar desse ponto aqui da gema lateral. Tranquilo? Então, ó, captem essas informações, o que é uma gema, o que é que está presente na gema, que é o meristema primário, que tem a função de participar do crescimento do caule, e existe a gema apical e a gema lateral. Apical, prolongamento, alongamento da região mais superior, e a lateral, participando do processo de originar um novo ramo do caule, certo? Anotem isso aí. Informação, são nomes novos, mas é fácil, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu estou pronto para retirar a dúvida. E aqui já, na parte final, ó, vimos as raízes, o caule e a última estrutura morfológica das plantas. Morfológica, lembra? Ó, morfo, forma, logia e estudo. Então, ó, a última estrutura são as folhas. Ó, então percebam, ó, um ramo caulinar e aqui tem uma folha. Então você olha para a folha e nunca percebe que na folha tem uma regiãozinha aqui, ó, que é chamada de pecíolo, e essa região é conhecida também como um cabo, que faz a conexão entre o ramo caulinar e a folha em si, certo? Essa folha em si ela é conhecida como limbo, certo? É limbo aqui, essa região aqui, ó, toda. Então, ó, o limbo, essa estrutura aqui da folha, que é uma lâmina de grande superfície, e essa região aqui que vai possibilitar a captação da luz para a ocorrência da fotossíntese. E esse pecíolozinho aqui, ó, que é o cabo, que ele é geralmente cilíndrico e mais resistente e vai prender a folha ao caule, certo? Então, a estrutura da folha, pecíolo e limbo. Tranquilo? Então, ó, a função que as folhas possuem especificamente é a de captar luz, porque as folhas são um órgão clorofilado. Clorofila é um pigmento que está presente no interior das folhas, que fazem o processo de captação da energia luminosa que provém do sol
E essa energia luminosa ela é convertida em energia luminosa convertida em energia química aqui, que é a glicose, a matéria orgânica que é produzida na folha através do processo de fotossíntese. E essa glicose que é produzida, essa matéria orgânica, é utilizada por toda a planta para a manutenção da sua vida. E lembrando, as plantas são autótrofas, produzem seu próprio alimento, e o alimento é na forma de glicose. Então as folhas utilizam glicose, essa glicose é utilizada pelo tronco, utilizada pelas raízes, então através da energia luminosa é produzida energia química através do processo da fotossíntese. Quais são os órgãos que são os responsáveis por captar a luz? As folhas, certo? E aqui, só para finalizar nossa aula, nas folhas a maior parte da matéria orgânica é sintetizada pelo processo da fotossíntese. E também outro processo que ocorre nas folhas, que está relacionado à planta com o ambiente, é um processo de transpiração aqui, no qual, com intensa iluminação solar no dia, acontece o processo de perca de água através das folhas, é um processo conhecido como transpiração. E também o processo de fotossíntese, que acontece nas folhas, que é o processo de produção de energia química através da energia luminosa que o Sol fornece. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, finalizamos a aula dessa semana, uma aula mais breve. Quero todo mundo assistindo e que chegue até aqui. Na última aula que eu dei sobre gimnospermas e angiospermas, finalizei a aula falando que quem chegasse até o final ganharia um ponto extra. Ninguém deixou comentário no YouTube, então espero que alguém chegue aqui até o final. Comenta aí embaixo do YouTube seu nome e a sua turma, que vai ganhar meio ponto extra, tá? Porque eu estaria sendo injusto com você que assistiu essa aula até o final e as pessoas que não assistem e fazem simplesmente o exercício de todo jeito. Então, chegou até o final, anota seu nomezinho aí se quer ganhar meio ponto e bota também a sua turma, certo? Então, espero que esse conhecimento, que vocês tenham absorvido esse conhecimento. No turno da tarde, vou disponibilizar um exercício, então façam com cuidado, prestando atenção, não façam de todo jeito, porque essa nota vai ser somada à sua média. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. O pessoal que não tem meu contato, peçam à professora Janaína e entre em contato comigo que eu estarei pronto para retirar qualquer dúvida. Então, pessoal, até logo.